Olá, estou aqui ao vivo para iniciar daqui a pouco a nossa live, falando sobre confinamento versus violência doméstica. Estou aguardando o Edivaldo, vou chamá-lo aqui para a gente já ir fazendo um teste. Não, não é. Peraí. Eita. Acho que vai dar certo já. Oi! Vamos sim. Aí, eu vou E ter que aí, sentar aí para poder ficar melhor. Tá virado. Tem que ficar em pé o seu celular. tem que ficar em pé. Isso, assim, isso, assim. Aí, agora só coloca ele mais centralizado. Calma aí que eu vou ver uma forma de suporte para ele. Tá Eu bom. tava, porque as demais lives, né, a gente faz, ele fica virado o telefone. Vamos Mas lá. o Zoom, né? Não, Conseguiu, não? Vai peraí. tentando. Vou Tenta que dá providenciar certo. aqui, só um minuto. Quem sabe faz ao vivo. Ah, é verdade. Só um minutinho. Vamos lá. Deixa eu ver como passou. Já tá... Falta um minutinho só. Boa noite, quem está entrando aí. Sejam Boa noite, bem-vindos. galera. Já vi aqui que alguns colegas entraram, meu amigo Bruno Damasceno. Inclusive, trabalha justamente na vara de violência doméstica, aqui no Ah, estado do que bom. Pará. Vou contribuir, Temos né? aí o presidente dos sindicatos oficiais de justiça também, agora há pouco, eu vi quando estava arrumando o telefone. Certo. Que ótimo. Então, você está bem? Estou, graças a Deus, tudo em paz. Tive a oportunidade de provar o coronavírus, né? Meu Deus, Minha pois amiga é, eu Data também vi acabou de lá. entrar. Então, Edivaldo, eu vi lá no seu Instagram e eu fiquei de voltar lá para poder ver o seu depoimento, né? Que eu falei, gente, ele pegou o coronavírus, mas assim, foi de boa? Você não teve sintomas, não? Tive sintomas sim. Só que o Sério? que acontece? Minha amiga Leila entrou aí também. O Boa que noite. acontece, amiga? Eu não tenho o que fazer. Se você ficar olhando a mídia, você morre de forma pelo psicológico. Então, eu É, resolvi trabalhar no psicológico, aguardar as, as, ah, ah, o que tinha por vir, né? Os sintomas e tentar tratar. Graças a Deus, eu fiquei confinado, tratando, e aí superei, né? ah, Espero não precisar de novo. Meu amigo Mailton entrou também, Janaína está aí. Sejam bem-vindos à nossa live. O que acontece? E aí eu estou tocando. Graças a Deus, me isolei. E aham. aí eu também, meu amigo Cleiton, lá do Acre, de Roraima. Acre, Bem, Roraima. Enfim, seja bem-vindo, Cleiton. Então, o que acontece? Eu resolvi, enfim, Carolina, seja bem-vindo, Carolina. O que acontece? Aí eu resolvi tocar, né? E estou aí à disposição, estou ajudando as pessoas, quem precisa de compra, já que eu peguei, as pessoas de idade estão me ligando, estou indo para o supermercado, estou fazendo aham, compra, estou dando assistência no prédio onde eu moro. A gente tem que fazer um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos ter um Brasil melhor. é verdade. Então, eu estou tentando, né? Já quem Ah, passou pela prova de fogo e teve a oportunidade de Deus ajudar, que no meu caso eu não tive maiores gravidades. Então, vamos tocar, né? vou te falar que eu tô morrendo de medo de pegar o coronavírus. Não é só você não, viu? É muita gente. Doutor Muita André gente. Filocrião está aí também, um juiz no qual tem muito apreço, pessoa maravilhosa. Seja bem-vindo, doutor.
Marlenes aí também, um grande poeta daqui de Brasília, está aí nos vendo. Me ajudou aí nessa causa quando a gente fez um sarau aqui, né? Mas enfim, Certo. tem gente de Anápolis aí vendo a gente, né? Bacana, bacana. Tem de Cristalina, minha filha que está lá, ó. Colega Sara também, lá de A Altamira. Sara é minha Seja filha. bem-vindo. Como é que Pois está aí o é, Distrito Federal? é. Minha amiga Glaucia de Castanhal, sejam todos bem-vindos. Pois é bom que as pessoas que estão nos vendo também podem nos ajudar até mesmo com a live, né? Porque Sim, depois sim, eu vou postar essa live no YouTube, certo? Eu salvo certo. para deixar isso para a utilidade pública, né? Porque É. a gente sabe, né, Edivaldo? Primeiro vamos começar falando quem é Edivaldo, para quem está vendo. Quem já te conhece, tudo bem, mas tem pessoas que estão te vendo que não te conhecem, né? Então vamos começar por aí, porque aí depois a gente dá continuidade ao trabalho. Sim, sim. Então, pode me falar quem é? Não, deixa eu me apresentar para os seus, né, para o seu público aí. Eu sou Nilva Souza, sou poeta, moro em Brasília e tenho 2 livros publicados, sou psicanalista também, e a violência doméstica e o feminicídio são problemas de saúde pública, a meu ver, que me incomodam muito. Então, ano passado, eu comecei um trabalho, aliás, no início desse ano, eu comecei um trabalho que foi meio que involuntário. Não foi nada programado, mas eu postei um poema que falava a respeito do feminicídio, e isso gerou, né, uma repercussão nas redes sociais, e eu convidei os outros poetas a me mandarem poemas a respeito do assunto, para a gente levar de forma mais leve para as pessoas conhecimento a respeito do feminicídio, né? Informação para as mulheres de que elas não precisavam passar por aquilo sozinhas, que elas tinham, né, a arte de alguma forma também para apoiá-las. Isso acabou gerando, assim, foi construído a partir desse poema várias relações, na qual a gente fez um grande sarau no Teatro dos Bancários aqui de Brasília, e com um público muito bom, com músicos, com orquestras. Então, foi uma noite linda, uma noite muito agradável, e uma noite triste ao mesmo tempo, emocionante, né? E lá tivemos grandes apresentações. E a partir daí eu fui recebendo mais poemas. E acabei tendo que fazer um e-book, né? Que eu acho que eu mandei para você, não sei. Um e-book chamado Vozes Poéticas Não ao Feminicídio. Então, assim, eu sou poeta, mas estou, né, levantando essa bandeira por ver e por acompanhar, de certa forma, nas mídias, o sofrimento e muitas mortes, né, de mulheres que passam por isso, quando não morrem, ficam com sequelas muito, né, para o resto da vida, e além da violência psicológica, né, que elas sofrem. Então, assim, por que eu resolvi te convidar? Porque você é uma pessoa que, né, está aí na área jurídica, que vai poder, sim, contribuir, né, por meio dessa live, com as pessoas, com as mulheres que, de certa forma, estão nessa linha de risco, né? E aí eu gostaria que você Sim. se apresentasse, então, e quem é o Edivaldo, para poder as pessoas saberem. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, me senti muito honrado, uma figura pública igual você, que tem um trabalho maravilhoso, e dessa honra de participar dessa live. Meu nome é Edivaldo Lima, todos sabem, estou à frente de uma entidade nacional e luto por melhoras. Eu sou uma pessoa que sempre estou nativa aí, tentando ajudar no que for preciso, não sou partidário, não tenho ideologia partidária, minha ideologia é o quê? A pacificação social. Eu acho que o Brasil está precisando de pacificação e todo assunto que é pertinente à sociedade, a gente tem que trazer à tona, né? Por quê? Porque esse tipo de campanha, por vezes, ela só se intensifica na hora que acontece a tragédia. E depois as pessoas esquecem, né? Essas políticas públicas, oportunistas, que eu tenho dito. Então, meu nome é Edivaldo Lima, eu fiquei muito honrado, eu quero dizer que o dia não poderia ser melhor, quero aqui dar meus parabéns a todos os trabalhadores pelo nosso dia, né? O mês de maio, que é o mês das mulheres, né? Eu digo que é mês das mulheres, porque é mês das noivas,
o mês, enfim. Tem um significado muito importante para as mulheres. E pensando nisso, eu quero aqui dedicar essas flores a todas Ah, vocês, mulheres do meu Brasil. As Marias, as Penhas, todas vocês. Vocês merecem todo o carinho dos homens. E estou aqui para dedicar essas flores a todas vocês, Marias. obrigada. Bom, estou vendo É, aqui minha amiga também lá do Rio Grande do Sul está aí, a Júlia, a Claudete lá do Rio de Janeiro, uma guerreira. Sejam todos bem-vindos. Vamos colaborar aí, o que tiver de perguntar, nós vamos tentar responder. Aliás, eu quero que vocês participem de todas as formas, ou com perguntas, ou dando sugestões, enfim, vamos para frente. A Vivi e, Abreu, minha filhinha linda, um beijo, meu amor, e vamos Edivaldo, lá. eu gostaria de pedir para as pessoas que estão nos vendo para dar sugestões aí para nós, porque eu pretendo fazer juntamente com a Carmen, né? Thaís Castro, Isso, a Thaís é lá de Anápolis. Um beijo, Thaís. né? Quero fazer a gente está pensando em fazer lives relacionadas ao feminicídio, mas falando psicologicamente como que essas mulheres lidam com a violência doméstica, o que Uhum. ciclo amoroso é esse que leva essas mulheres a ficarem num relacionamento abusivo, e nós pretendemos fazer lives, eu e ela, a gente pretende como psicanalista, ela como consteladora familiar, né? Uhum. Também é oficial de justiça, né? Ela é uma pessoa que vai até os lares, que acompanha, que entrevista as mulheres. E eu e ela estamos programando fazer uma sequência de lives e gostaria de saber se isso seria interessante para as pessoas que estão nos vendo, se elas acham que seria interessante, que linha que a gente poderia seguir. Nós pensamos em falar sobre esse ciclo vicioso do amor, porque são as várias formas de amor que acabam levando a mulher, o homem a cometer, por quê? Porque a mulher se propõe a continuar naquele relacionamento muitas vezes. E o dia que ela resolve sair, acaba que já é tarde, né? Ele já está pronto para Exatamente. matar. E aí a gente pretende falar também a gente pretende fazer um trabalho de prevenção, de utilidade pública, gratuito também, e de prevenção, que eu penso que é importante e Carmen também acha, tá? Então eu gostaria que, se as pessoas quiserem, deixar aí pra gente a opinião, tá bom? Então, Edivaldo, vamos começar então. Eu preparei algumas perguntas. Eu gostaria. Primeiro, deixa eu te agradecer também, porque eu fiquei imensamente feliz, tá? De que você aceitou o meu convite, tem aceitado o meu convite, porque a gente se conheceu, né? Fazendo um workshop de uma semana, num lugar maravilhoso, a gente pôde se tornar amigos, né? Nós tivemos momentos muito bons e eu conheci o humano, Edivaldo, né? Eu não conheci o profissional Edivaldo, de certa forma. Eu conheci, foi o humano. E o humano me agradou muito, e é por isso que eu te convidei, tá bom? Obrigado, obrigado. Gratidão mesmo, tá? Então vamos começar. O que caracteriza a violência doméstica no ponto de vista da justiça? Bom, antes de tudo, era bom fazer até um pouquinho do contexto histórico, né, Certo. da participação do Brasil na violência doméstica. O que é que acontece? O Brasil foi um dos países que mais retardaram sobre legislações relevantes à violência doméstica. Isso só começou a acontecer depois de um caso famoso que aconteceu no Ceará, da então Maria da Penha. As pessoas conhecem muito o fato ligado à pessoa. Foi uma pessoa que foi agredida brutalmente por seu esposo e o processo começou a tramitar, se eu não me engano, em 83. E ele passou 18 anos sem uma decisão. Aliás, teve uma decisão, essa decisão ela foi anulada, a pessoa chegou foi julgada, mas não teve efetividade nenhuma nesse julgamento. E aí teve uma reclamação na OEA, né, no Tribunal Internacional, e o Brasil só então foi penalizado, devido a essa omissão com relação a esse julgamento que foi bastante emblemático aqui no Brasil. Então, o que é que aconteceu? Em 96, no governo, se eu não me engano, de FHC, foi então que foi dado a iniciativa para uma legislação específica sobre violência doméstica, baseada no que ocorreu
com a Lei Maria da Penha. Então, o Brasil, ele foi penalizado, mas essa penalidade é uma penalidade diferenciada por ser um tribunal internacional, né? Esse tribunal ele pode pôr sanções diplomáticas ao país. E foi aí que despertou os nossos legisladores, né? Com relação a isso, inclusive o presidente da República. Então, é uma inovação dentro da proteção da mulher, ela veio justamente para isso, mas nós temos que deixar um pouco claro, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que a Lei Maria da Penha, ela não abrange só as mulheres, né? Tem toda uma significância, e nós vamos trabalhar o que é violência doméstica a respeito disso aí. Tá? Sobre a sua pergunta, acabou fugindo. Repete, por favor, para mim. O que caracteriza a violência doméstica do ponto de vista da justiça? Juridicamente, né? Juridicamente, bom, a violência doméstica ela está ligada a vários fatores, né? Ela está ligada ao fato de uma agressão, essa agressão ela pode ser subjetiva, né? A subtração de bens, por vezes o agressor, ele subtrai um bem, geralmente isso acontece, a gente pode pegar, como o assunto está muito ligado a feminicídio, a mulher, né, esse tipo de crime, a gente pode trazer essas observações. Está ligado a essa parte subjetiva moral, né, você ofender a moral da mulher, você subtrair os pertences dela, você agredir, você xingar. Então, do ponto de vista jurídico, a pessoa, o homem, ele vai ser penalizado a partir dessas atitudes, dessa forma que ele venha tratar a pessoa o seu cônjuge, né? Certo. Então, Edivaldo, se a mulher, por exemplo, eu estava conversando com um colega que é psicanalista também, até a respeito desse assunto, falando da live. E ele me falou o seguinte, ele falou assim, nossa, a questão da violência doméstica, ela abrange é um ciclo vicioso e é algo que assim, tem vários pontos de vista. Ele falou, por exemplo, tem várias formas de se agredir uma pessoa e tem pessoas que não se sentem agredidas, por exemplo, com palavrão, né? Então, ele ainda me falou o seguinte, reprimir, né, de certa forma, a mulher, isso é agredir, né? Sim, mas sim. a mulher não sofreu nenhuma agressão mesmo física e procura justiça porque ela psicologicamente está se sentindo agredida. A justiça vai... Exatamente. As pessoas confundem muito a violência doméstica com a agressão. Exatamente. Ela se caracteriza pela agressão. A agressão moral também caracteriza a violência doméstica. Entendi. E poucas pessoas sabem disso. Aquele homem que chega bêbado em casa, xingando a mulher, né, tentando rebaixá-la, impondo algumas sanções psicológicas a ela, isso caracteriza, sim, a violência doméstica. Isso acontece muito, de uma forma muito forte no dia a dia das mulheres, e acaba passando despercebido. E você falou uma coisa muito importante a respeito disso. A violência doméstica, ela acontece de uma forma gradativa, crescente. Ela começa com um empurrãozinho, ela começa com a palavra, ela começa com a discussão, e aí ela vai subindo, né? Ela vai ganhando espaço. Então, é muito importante a observação das mulheres, principalmente, quando começa, principalmente em casamentos novos, né? Você não conhece a pessoa que está ali do lado, e aí começa essa forma agressiva, que ela às vezes tem um potencial mais baixo, mas se isso não for corrigido, isso vai trazer um prejuízo muito grande. E aí nós vamos pegar lá onde é que vai ser tratado, né, o feminicídio. Entendi. O feminicídio ele é consequência dessa agressão que ela começa branda. Então, assim, a gente fazendo essa análise, quando eu atendo mulheres, por exemplo, né, em terapia, eu sempre observo a omissão das mulheres em proteger também esse homem, a omissão dos fatos, né? Elas acabam aceitando viver naquele ciclo vicioso de violência, que ela, às vezes, não percebe, fala, não, eu que deixei ele nervoso, não, eu que usei a roupa que ele não gosta, entendeu?
Então, essas são formas que o homem, né, o agressor, vai entranhando na mulher, fazendo com que ela se sinta culpada. E aí, ela não se sente violentada, né? Exatamente. A vítima, às vezes, ela assume a responsabilidade da agressão de outro. Hein? Isso é um Exatamente. fato que acontece no dia a dia. Pois No é. dia a dia. Mulheres, as pessoas que têm um relacionamento ou do casamento, ou amoroso, ou, né, seja um namoro, tem que ficar atentas, por quê? Porque não permitir, né, em momento algum, um primeiro grito, né, porque Uhum. tudo assim, aceita, né, não, é o que deixei nervoso, não, não existe isso. Então, vamos ter consciência de que respeito é tudo, né? Respeito e cautela. Então, é, é, como que Laís, um um beijo para você. Eu queria saber como que um oficial de justiça está atuando nesse momento. Como estão sendo notificados esses agressores nesse momento de pandemia? Como que isso está ocorrendo? Então, ah, o oficial de justiça, ele é a presença material da justiça na casa do agressor da vítima. Nós temos uma característica diferenciada dos demais, inclusive policiais, porque nós verificamos os dois lados, os dois momentos. Às vezes o oficial de justiça ele vai fazer aquele afastamento do lado do agressor, e quando ele chega para levar a intimação da audiência, você tem uma outra pessoa naquele lugar. Às vezes a vítima ela se recusa até ir na audiência para proteger o agressor. Aí nós temos que estudar o que faz a vítima a chegar a esse ponto. Tá? Então, o oficial de justiça, a violência doméstica, eu fiz uma pesquisa essa semana passada em vários tribunais a respeito da violência doméstica. A violência doméstica, nesse período de quarentena, né, da pandemia, ela explodiu. Uhum. E existem vários fatores que fizeram com que essa violência doméstica ganhasse essa dimensão. Né? Eu pesquisei nos estados, os relatos são os mesmos. O número de mandados de afastamento do lar, eles se multiplicaram nesse período de pandemia, né, de quarentena. Agora, por quê? Tem que ser investigado esse porquê. Mas algumas coisas nós já conseguimos Identificar. Mapear, né? Mapear, às vezes, você traz até um subsídio para os próprios tribunais de justiça. Porque para o oficial de justiça, que está à frente ali, está com a parte, você consegue enxergar isso aí e circunstanciar uma certidão para que o magistrado, ele junto com o Ministério Público, assim como a Defensoria, possa fazer alguma coisa em detrimento daquela vítima. Certo. Então, assim, é muito comum você, na hora, às vezes, porque o que acontece? A lei diz o seguinte: após a parte ser agredida, ela vai na delegacia, faz a ocorrência, aí tem um trâmite da delegacia para o tribunal, para o fórum. Né? O juiz tem 48 horas para tomar as providências cabíveis, onde é o oficial de justiça que vai lá na casa do agressor, às vezes com reforço policial, tirar aquele agressor de casa. Nesse período, às vezes de 10 horas, 20 horas, né, dependendo da urgência e do despacho do juiz, a parte não quer mais que o agressor saia. Entendeu? Ela não quer e dificulta. Às vezes, não leva ele, não quero que ele saia, foi só uma briga. Às vezes a mulher ainda está com os hematomas da pancada que ela tomou e ela não quer que ele saia. Então, isso é o quê? Isso é algo que vai alimentar mais tarde uma violência maior. Exatamente. Então, às vezes, o Estado ele fica de mãos atadas por conta dessa resistência da mulher, né? E não querer que o agressor ele saia da residência. Ou acontece casos do oficial de justiça retirar o agressor de casa, né? Ela consegue uma medida cautelar, e quando ele
por vezes, vai lá fazer a intimação para dar audiência, né? Porque sempre tem uma audiência posterior, o cara já está lá dentro de novo. Ou às vezes já aconteceu outra violência, entendeu? Então é muito complexo. O que se tem que ter é o seguinte: subsídio de sustentabilidade para a mulher e mais o trabalho de consciência. Uhum. Porque não adianta nós recriminar a mulher, porque nós não sabemos o que leva ela a ter ela passar, se submeter a esse tipo de agressão. Entendi. Muitas vezes essas agressões elas estão ligadas ao fator econômico. Uhum. Você está entendendo? A mulher tem um filho, tem 2 filhos, não tem como se sustentar, e se submete a esse fator, a agressão, ela segura essa onda, ou seja, ela segura essa pancada diariamente do marido, do esposo, por conta das questões sociais dela. Entendi. Você me falando... Pode falar, pode concluir. Pode falar. Não, falando sobre isso, quando eu organizei o segundo sarau, eu arrumei arranjei algumas parcerias voluntárias. Tem uma mulher aqui em Taguatinga, o instituto dela, eu me esqueci o nome do instituto dela. Ela tem um instituto onde ela é uma ex-vítima de violência doméstica. E não foi morta porque saiu fora e conseguiu, né? Saiu fora do relacionamento e conseguiu se desvincular de forma que ele não a matasse. A partir daí, ela resolveu profissionalizar mulheres em situação de risco, né? Em situação de carência, as mulheres carentes aqui de Brasília, na área da beleza. Então, ela faz um trabalho muito lindo, certo? E é voluntário com a ajuda de alguns empresários daqui da cidade, né, de Itaguatinga. Eu estou no Guará, mas é próximo daqui. Certo. Ela faz esse trabalho e é um trabalho que salva muitas mulheres de serem mortas, porque ela mesma falou: olha, eu quero ir no seu sarau para para levar mulheres para darem seus depoimentos para quem estiver lá, para elas entenderem que elas não precisam ficar nesse relacionamento, que elas são capazes de produzir. Então, o que essa mulher faz? Ela dá aula de massagem, de cabeleireiro, entendeu? Tudo que é da área da beleza, esse trabalho dela é lindo. E ela montou a parceria comigo e ia dar cursos para as mulheres carentes lá de Samambaia, que era onde eu ia fazer esse outro. Eu pretendo levar esse sarau para os lugares aqui mais carentes, onde a gente sabe, né? Eu não pesquisei, mas assim, é claro que a gente sabe que onde tem baixa renda tem mais agressão, justamente por causa disso mesmo. A falta do que comer, às vezes o homem está desempregado, né? Mas muitos filhos, né? Muitos filhos, muita falta de alimentação, e tudo isso vai agravando. A bebida, né? Que é um refúgio. Então, exatamente. E aí, a mulher tem esse trabalho que ela faz, que é muito lindo. E tem uma outra mulher, que é uma artista plástica aqui de Brasília, que também ia no sarau para poder ensinar lá durante o sarau. Espero poder estar aí para me participar do sarau. Então, pois é, eu vou te avisar, tá? Quando a gente puder fazer, né? Pois é, vou ficar muito honrado. Então, pois é, eu te convido sim. E aí tem uma artista plástica que ia participar do sarau também, do trabalho voluntário. Ela tem um grupo de mulheres de Planaltina, que ela, num posto de saúde, ela dá curso de arte-terapia para essas mulheres. Os médicos queriam conhecer quem é que estava tomando os pacientes deles, que elas estavam se livrando dos antidepressivos. E era ela, né? Com a arte que ela faz, ensinando as mulheres a manusear, reciclar, faz peças lindas, e essas mulheres se sentiram úteis, tiveram aumento de autoestima, né? E conseguem levar a vida valorizando a si mesma, entendeu? Preenchamente, né? Então, eu acho que precisa muito desses tipos de iniciativas, porque isso já é prevenção, né? A mulher, quando ela percebe que ela tem outros caminhos, outras mulheres podem ajudá-las, ou até homens, ou institutos, empresas, seja o que for, elas começam a perceber que existe mundo fora da caixinha que elas encontram, né? Exatamente. Ela não precisa todo dia para poder sustentar os filhos, porque é possível, né? Então, assim,
eu até peço para as mulheres que estiverem nos vendo, para que dê a mão para quem estiver nessa situação. Que no final eu E vou qualquer falar, pessoa pode denunciar, tá? qualquer Não é pessoa só a pode parte, não. Qualquer pessoa pode denunciar. Isso é Uhum. E não importante. precisa se identificar, né? Não, não precisa. Tem até através de 181, 190, liga e É o centro denuncia. de Isso é importante, denúncia. salva vidas. Pois é. Então é isso. Eu queria falar sobre isso só para que você saiba que existem O, mulheres, existem pessoas que se preocupam com isso, né? Aqui em Brasília a gente já tem se atentado a isso, porque, ó, a semana passada, uma moça de 22 anos foi morta aqui, numa cidadezinha aqui próxima. Ela foi morta porque ela tinha se separado, ele não aceitava a separação, e ela foi fazer a divisão de bens e levou o padrasto dela. Levou o padrasto dela para poder proteger ela, porque ela falou, não, tô com medo, porque ele é agressivo. Chegou lá, ele esfaqueou o padrasto, esfaqueou ela, ela olha só. faleceu todo dia. Ficou Nossa, filhos, que reféns. coisa. Essa semana, numa outra cidadezinha próxima à Ceilândia, uma menina de 20 anos foi morta pelo marido de 24. Ele atirou nela e atirou na cabeça. Encontraram ele Brasília, feminicídio é muito alto, né, amigo? muito alto. É Muito. muito alto, é impressionante. Olha, o colega aqui, Max Albuquerque, ele é coordenador da Central de Mandados, ele fez uma colocação aqui que eu achei importante. Nesse período de quarentena, as vítimas, elas ficam até impossibilitadas de fazer a ocorrência, porque os maridos estão em, em horários integrais em casa. São dados, você está vendo como é importante essa participação, inclusive Ah, dos oficiais de justiça, porque são dados que só quem sabe é quem está na rua, no dia a exato. dia. Um Uhum. abraço para a Eliana Lacorte, Thaís lá da Bahia. Então é isso, entendeu? Esse trabalho de conscientização, ele é muito importante. Edivaldo, eu Ah, recebi hoje um vídeo de denúncia, né? Onde tem as mulheres com um cartaz na mão, depois eu vou te mandar, tá bom? Para você certo. compartilhar com as pessoas que estão nos vendo. Uhum. Onde tem as informações dos números que as mulheres podem ligar. Esse vídeo é silencioso, são mulheres com cartazes nas mãos, informando quais os números elas podem ligar. Esses números que estão nesse vídeo aqui são daqui de Brasília, mas tem aquele que é federal, que é o 180, né? E tem da Polícia Civil, O 81, né? 181 e Uhum. 180 também. Deixa eu ver aqui. Tem um. Tem um número específico, eu não lembro agora. É o Disque 180. Esse é Tá, federal. E tá. aí, as mulheres estão. E aí, uma dica que eu achei interessante que elas colocam em um dos cartazes crie códigos com seus parentes, com seus familiares, quando você estiver Olha sofrendo só, agressão. super importante essa Entendeu? dica. Verdade. Então, assim, combinar, falar, olha, quando eu estiver numa situação assim, eu vou fazer tal coisa. Sei lá, combina um código com alguém, com a irmã, com a vizinha, entendeu? De mandar alguma coisa para ela, para poder pedir socorro, porque quando elas estão, né, na presença do agressor, elas realmente ficam inibidas e não conseguem, né? E existe também Exatamente. um e-mail que eu posso falar depois aqui, que é o mapa do acolhimento.org. Esse é um e-mail que elas Uhum. podem mandar um e-mail falando que estão nessa situação também. Tá? E tem ainda, Edivaldo, o aplicativo Penhas, entendeu? Que as mulheres podem instalar. É claro que aí, se eu Exatamente. Dependendo do estado, eles têm vários aplicativos. Chama-se até de botão do pânico, né? Isso, Algumas prefeituras lá atrás, elas disponibilizaram, através de acordo com seus tribunais, era um aparelhozinho, né? Você poderia acionar ali, e imediatamente a polícia, mas hoje já foi aprimorado, tem esses app que são muito importantes. Olha, a colega Leila Costa está botando aqui, isso acontece também porque de tanto serem diminuídas, criam dependências psicológicas. verdade. Esse é um É mais assunto pura verdade. Isso, esse é o assunto que eu e a Carmen pretendemos falar nas nossas lives, né? Uhum. O que leva a mulher para essa dependência psicológica, né? Nós vamos fazer análises baseadas nas terapias que a gente atende e nos estudos científicos também que Carmen tem feito, né? Então, a gente vai Exatamente. fazer essa live e daqui a pouco a gente anuncia aí pro pessoal. Aí eu te mando para você informar pro pessoal. Mas olha,
É Nosso interessante. amigo Marlon de Santarém, Marcos Nerivão, um abraço. Laís, lá de do Ceará, é poetisa também, Ah, que legal! maravilhosa. É, né? Ah, É importante, adorando a participação. O Itaúso mandou aqui uma mensagem. Mais do ah, que os motivos, precisamos discutir o que podemos fazer para minimizar os riscos no exercer do nosso cargo. O oficial de justiça está bem exposto a essa violência, né? Porque muitas vezes, Nilva, o sim, agressor ele ainda está sob efeito, às vezes, de droga, de isso. álcool, e o oficial de justiça chega lá, entendeu? Para Ah, tirar ele de casa, isso gera uma dificuldade muito grande. Bastante pertinente isso aí. Inclusive, o Itaíus me falou uma coisa hoje que eu achei importante. Ele falou para mim o seguinte: Edivaldo, nós temos o poder, o oficial de tem um poder, e por vezes não tem a força. E a polícia tem a força e às vezes não está com o poder, que é o mandato na mão. exatamente, olha. Os órgãos, infelizmente, aquilo que eu falo, eles só tomam iniciativa quando tem uma tragédia, né, consumada a nível Aham, nacional. Aí vem aquilo que eu falei lá atrás. A política oportunista. Faz a campanha ali, papo. Os órgãos acabam não sendo integrados. entendi. Existe essa necessidade de integração dos órgãos. Então, bem pertinente aí o que ele falou. Mariana Lima, um abraço, Mariana. Nós estávamos numa live lá do Rio de Janeiro. Tudo de bom. Então, aproveitando que você falou sobre isso, você, assim, vocês percebem um perfil do agressor? Existe, assim, um perfil específico? Olha, é muito complexo, porque de onde você menos espera sai. E um detalhe, o agressor, ele não está ligado apenas pela classe social. A violência doméstica, ela acontece em todos os meios. Lógico, Hum, existe uma demanda maior, né, nos Uhum, bairros mais pobres, mas ela está em qualquer lugar. Nós já cumprimos afastamento de lá aqui de delegados, nós já cumprimos afastamento de lá de magistrados, de promotores, entendeu? De uhum, defensores, de oficiais de justiça. Você está entendendo? Então uhum, atinge todos os setores, procuradores estaduais, federais, entendeu? aham. Então, essa conduta, ela está muito ligado também à cultura e costumes. A cultura machista, né? Machista, Patriarcal. machista, machista. Isso tem que ser coibido de uma forma muito forte, É né? verdade. Tendo em vista a parte mais frágil da mulher. Né? A mulher Uhum, ela é mais frágil no sentido não intelectual, mas ela é mais frágil questões físicas mesmo, né? E aí aham. essas pessoas se aproveitam para cometer esse tipo de barbárie. É. Eu queria saber também, eu recebi algumas perguntas também. Uhum. Eu queria saber se existe diferença entre as leis de violência doméstica e as leis do feminicídio. Sim, sim. Tem, tem diferença, sim. A lei de violência doméstica é a lei 11.140, de 2006. E ela foi criada, né, em detrimento daquilo que eu falei no começo da nossa live, por conta da Maria da Penha, né? E a lei de Certo. feminicídio era uma lei muito mais rigorosa. Ela já trata do homicídio, né? Que existe o feminicídio e o femicídio. Né? São duas Certo. coisas até diferentes. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque temos pessoas que Daria querem. Então, outra live, né? eles estão nos seguindo e não têm muito conhecimento jurídico. Então, se a gente fosse aprofundar nesse assunto, acaba que pode confundir as pessoas, né? Porque ele é Entendi. um pouquinho extenso. Mas existe sim essa diferença. Certo. É, Dilane, um beijo. você falando a respeito desse perfil desses homens, né, e que não tem classe social, eu me lembrei de um fato. Aqui no meu prédio agora, na época da pandemia agora, nesse momento que está todo mundo em casa, Uhum, foi colocado essa semana um aviso, né, nos elevadores, em todos os lugares do condomínio, que é uhum. a obrigação, né, a lei que obriga os síndicos a denunciarem a violência doméstica. Olha para você ver como que está explícito o aumento da violência doméstica nessa época.
Quando é que eu imaginei que eu iria ver um cartaz informando que é lei, que ele precisa, né? Ele pode pagar multa, se ele não denunciar a violência doméstica no prédio, entendeu? Então, não existe mesmo classe social e é um assunto bem pertinente ao momento, né? E engraçado que a violência doméstica na região centro-oeste, sudeste, ela é muito alta. E nordeste. Pois é, É esse é um impressionante. ponto muito a pensar, porque eu sou goiana, né? Aham. E na minha família, eu cresci vendo tia com o nariz quebrado, o olho inchado, sabe? E tudo normal. E no outro dia está beijando o marido, entendeu? Isso era cultural. Ai, não, foi porque ele estava tão estressado, trabalhou o dia todo. Mas aí a gente, né, começa a repensar várias coisas. Hoje, porque isso eu era menina e cresci vendo isso. Hoje a gente sabe que as Exatamente. independentes, né? E elas não suportam mais, elas não dependem dos homens, não tem que passar por isso, né? Então a gente sabe que estava ligado muito, primeiro, à cultura, né, machista, de que ele estava ali, ele fez aquilo porque estava com a honra manchada, né? E são várias coisas que a gente pode pensar, né? Eu vou te falar que isso passa tão Como se rápido. fosse um efeito pedagógico, né? A grosseria dele está ligada ao efeito pedagógico. É impressionante, né? É Agora, verdade. essas legislações, elas trouxeram uma maturidade para isso aí, né? Uhum. É uma evolução, queira ou não queira, apesar do Brasil ter sido tardio nessas legislações, foi um processo evolutivo, né? Porque hoje tem essas sanções, igual eu falei, qualquer pessoa pode denunciar, é, Uma fica muito evolução. mais fácil de você coibir, né? Mas é aquilo que Uhum. você falou, nós temos que quebrar o quê? São crenças, né? São Exatamente. crenças, dogmas, né? Cultura Isso aí mesmo, já né? vem de muito tempo. Então leva gerações para você trazer quebrar essas crenças e esses costumes. É. Imposto pela própria sociedade, né? Um Eu abraço, eu. Tudo de bom. nos atendimentos assim que eu já fiz, né, a casais, por exemplo, muitos casais procuram a terapia porque eles estão brigando muito, né? E aí, quando eles procuram a terapia, é porque ela já sofreu agressão e não consegue sair daquele relacionamento. E uma das coisas que eu percebo, né, é que as mulheres, elas sempre acreditam que ele vai mudar, entendeu? Sempre. Difícil. Elas falam pra gente, aí a gente já, sabe, a gente já mapeou aquele perfil, né? Sabe que ele é agressivo por natureza, ele é agressivo Uhum. com a mãe, né? Foi agressivo com as Falou irmãs, tudo. é agressivo no trabalho, é agressivo com ela, mas ela insiste em acreditar. Não, ele vai mudar, Deus vai mudar ele pra mim, entendeu? E olha, eu vou te É falar, uma dica, você falou agora há pouco. Quer saber como é que vai ser seu marido? Veja como é que ele trata a mãe dele. não é? Entendeu? Essa, É isso essa aí. foi a fala da minha avó, É. Um né? abraço, Aline. Mas é isso Mas é mesmo. isso aí. Então, e aí a gente percebe que elas têm sempre a esperança de que ele vai mudar, né? Até um dia que ela apanha a ponto de não conseguir nem falar, né? Ou Ou morre, né? quando morre já era, né? Finalizou aquele ciclo, né? Que era o que Exatamente. estava caminhando para aquilo. Mas tem muitas que ainda continuam. E mesmo fazendo terapia, elas não conseguem desvincular, entendeu? E aí é onde é feito um trabalho com o homem. Por quê? Porque ele já tem aquela cultura de ser violento. E ela já está, ela, de certa forma, já está acostumada com aquilo. Mas aí a terapia vem, muitas vezes, e é possível fazer isso, né? Com a terapia, de mudar esses conceitos dele, de fazer com que ele entenda que aquele não é um amor próprio para um casamento feliz, né? Que aquele não é o amor ideal para nenhum relacionamento. Então, a gente tenta trabalhar dessa forma. Enfim, olha só, passa muito rápido a live, sabe? A gente já só Pois tem é. 19 minutos. Vamos lá para Vamos mais lá. uma. As penas de feminicídio é a mesma do homicídio? Não. São penas diferenciadas. A Ah, pena do feminicídio, ela chega a ser até o dobro do homicídio comum.
A pena a lei de feminicídio, ela é muito mais severa justamente para coibir o assassinato de mulheres no Brasil. Porque o Brasil ele bate todos os recordes mundiais em termos de agressão de mulheres. Isso, lógico, para países civilizados. Eu não vou fazer um comparativo igual aqueles países muçulmanos não, desculpa, para não criar polêmica. A gente fala muçulmano, mas aqueles países do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio, onde existe a cultura. O que é que acontece? Eu fiz essa ligação porque a gente vê, né, alguns países que têm a doutrina muçulmana, mas não está ligado à religião, está ligado à forma cultural. Isso é cultural, né? Certo. Porque na própria doutrina muçulmana, lá eles coíbem violência. Então, só um erro de colocação que eu fiz aqui, referente a isso aí, tá? Tá. Uhum. Como as mulheres devem proceder nos casos da violência doméstica? Bom, primeiramente, a partir do momento que ela já foi destratada pelo marido dela, seja de uma forma leve ou não, ela já tem que atender o alerta, sinal amarelo. Uhum. Né? Por que ele está fazendo isso comigo? Ela já vai ter que fazer uma análise, não se colocando a responsabilidade, mas uma análise crítica sobre o fato concreto. Ele vai intensificar isso aqui, depois vai vir mais forte, e ela vai ter que balancear isso aí. Vai compensar um homem que me trata desse jeito? Eu continuar, porque hoje ele deu um grito em mim, um empurrão, amanhã ele vai me dar um murro, e quem sabe até cometer uma tragédia. Então, esse é o primeiro ponto. E conforme você falou, existem vários dispositivos hoje de proteção à violência doméstica. Né? Vou dar um exemplo agora, porque o que acontece? Quanto antes o Estado ele atuar nessa violência doméstica, mais forte será a proteção em cima dessa vítima. Certo. Às vezes, o fato da mulher ir lá e fazer uma denúncia já gera um complicador no qual o agressor pode retornar e cometer uma tragédia. Uhum. Eu estava conversando com o ex-presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça lá do Estado de Pernambuco, Marco Albuquerque. O Tribunal de Justiça tem um projeto em conjunto com o sindicato de lá para tentar amenizar esse tempo entre a denúncia e o juiz tomar conhecimento. Principalmente quando o agressor quebra a regra, que é o afastamento, a determinação de afastamento. Geralmente o juiz bota 200 metros, 500 metros, dependendo do tipo do agressor. Então, quando acontece isso, por esse projeto, a vítima ela não vai entrar em contato mais com a polícia. Ela vai entrar em contato com um oficial de justiça plantonista e esse oficial de justiça imediatamente vai certificar e comunicar os fatos ao juiz. E o juiz ali já vai tomar a medida. Então, é um projeto pioneiro, inovador, que com certeza vai amenizar o problema das vítimas, assim como diminuir esse trâmite entre o conhecimento do magistrado, né, e a atuação do Estado. Então, eu fico aqui até meus parabéns por essa iniciativa, partiu até do próprio sindicato, em fazer essa diferença. Hoje em dia nós temos que fazer a diferença. Né? Porque vida é vida. Né? A vida ela tem que ser preservada. O bem maior do ser humano é a vida. Igual eu estava falando uns fatos essa semana, depois que você está no buraco, acabou. Acabou. Uhum. Né? Então, é consciência. Certo. A mulher pode procurar a delegacia das mulheres, mas as outras delegacias também as atendem, não é isso? Sim, sim. Alguns estados, principalmente nas capitais, existem delegacias específicas. Delegacia das mulheres.
Mas algumas cidades do interior não têm essas delegacias. Então, qualquer delegacia, qualquer telefone, inclusive o Congresso Nacional, dias atrás, aprovou uma lei que eu achei bastante pertinente, foi bem polêmica, ocorreu uma polêmica em cima dessa lei, por quê? Porque o delegado ele não tem poderes para fazer o afastamento do lar. O delegado ele comunica ao juiz, e aí o juiz toma as providências, no qual manda o oficial de justiça ir lá, inclusive para força policial, se for o caso. Certo. Só que existem locais que só tem uma delegacia, não tem fórum. Né? Aqui no Pará tem várias cidades desse. Tem a delegacia que às vezes tem um número de um efetivo de policiais mínimo. Então, nesses locais onde não tem fórum, né, não tem a presença do juiz, o delegado ele pode sim decretar o afastamento do lar. Então, isso é muito importante para as pessoas do interior, elas não sabem disso aí. É verdade. Nós vamos publicar isso no YouTube e eu tenho certeza que vai ser, né, importante. Essa semana eu estava vendo, aqui na Rádio Nacional, falando a respeito também, porque violência doméstica não é só contra a mulher, a gente sabe, é contra a criança, é contra o idoso, né? Sim, sim. Todo mundo, até a empregada caracteriza. Isso. Eles afirmando que aumentou também a violência contra o idoso. E existe um número para o idoso ligar, que é o Disque 100, certo? Isso foi informado hoje, eu vi hoje isso na Rádio Nacional. Quem quiser entrar no site aí, quiser mais informações, tem. Aumentou o número de pedofilia, entendeu? Então, existe o Disque 100, é um número em que o idoso, quando estiver em situação de risco, né, de violência doméstica, ele pode ligar. Quando ele estiver se sentindo sozinho, ele pode ligar. Quando ele quiser conversar, simplesmente conversar, porque, né, nesse momento, principalmente de pandemia, muitos estão só, né, sem cuidados e depressivos. Então, eles têm essa opção, é o Disque 100. Quando eu publicar o vídeo, eu vou colocar todos esses números lá direitinho, tá? Para que a gente possa depois... É importantíssimo. As pessoas que quiserem divulgar, porque eu penso que são informações importantes, né? Olha só... Cabral, deixa eu ler a pergunta. Deixa eu interagir. Cabral, o Cabral botou assim, a pena restritiva não tem proporcionado a diminuição dos, acho que é casos de violência doméstica. Não seria o momento de pensarmos numa atuação da justiça restaurativa? Bom, não é regra, viu, Cabral? Mas, inclusive, aí em Brasília, eu vi que uma magistrada está aplicando a justiça restaurativa em alguns casos, tá? Mas isso aí é cultura. Alguns tribunais eles são muito conservadores, mas a gente vai quebrando essa cultura. Minha amiga Cíntia, da Escola da Magistratura, está aí. Um abraço, Cíntia. Mas vamos lá, amiga. Então, quais as consequências que o agressor poderá sofrer caso ele descumpra a ordem judicial que determina o afastamento do lar? Prisão. O agressor, ele vai preso. A partir do momento que ele descumpre a ordem judicial, ele vai preso. E tem que ir preso mesmo. Porque se ele não respeita a figura do juiz, a figura do oficial de justiça que foi lá retirar ele, e ele retorna àquele local, veja bem, se não tiver o consentimento da vítima. Se não tiver. Se ela aceitou de volta, a justiça não pode fazer nada. Pois fica mais difícil. Fica mais difícil. A gente vai ter que analisar o caso concreto. Será que ela aceitou porque ela não está sendo ameaçada? Entendeu? Tem que ver o que está por trás disso aí. Então, nós temos que analisar o fato concreto. O bacana, você sabe o que é? Que o oficial de justiça, por não ter... É andar social, entendeu? Às vezes tem um tempo de conversar com as vítimas acabam falando o que está acontecendo com o oficial de justiça. E aí os oficiais de justiça, principalmente onde tem vários núcleos específicos de violência doméstica, aqui no Pará nós temos um núcleo específico de violência doméstica. Então fica mais fácil, porque eles adquirem essa experiência, entendeu? E aí relatam tudo para o magistrado. E aí o magistrado toma aquelas providências que acha necessário. Então, esse feedback do oficial de justiça com a vítima é muito importante para subsidiar o juiz na decisão. Certo. Mas ele vai preso sim, descumprimento da cadeia. Certo.
Eu quero informar também, para quem está aí junto com a gente, que eu tenho uma página no Facebook chamada Não ao Feminicídio 2020. Não ao Feminicídio 2020, que eu criei para informações. As pessoas me mandam, muitas vezes, casos de feminicídios na cidade delas, eu vou e publico lá, essa reportagem, porque a gente percebe que a mídia ela não fala muito a respeito disso, porque assim, a gente diz que a gente percebe que não é interessante que sejam divulgados esses números reais, né? Então, por exemplo, eu tenho pessoas do Maranhão que me mandam reportagens que estão lá em grupos ou só da polícia de lá e que não chegam, né, nas redes nacionais, entendeu? Então, eu tenho essa página e quem quiser colaborar, colocar lá para a gente, mandar para a gente qualquer informação, porque eu mesmo sendo uma poeta, né, e por isso, principalmente... Mas a causa é nobre, né? Tem tudo a claro, ver com você. com poesia, Minha né? amiga Júlia, lá do Rio Grande do Sul, está dizendo o seguinte, ratificando, né, o que nós falamos, exato. Na classe A é ocultada. Entendi. Isso é algo que acontece demais. Aham. As pessoas ocultam na classe A. Pois é. Porque é aquela coisa, né? Para não se expor. Eu já atendi advogadas, mulheres bem-sucedidas, que apanhavam do companheiro, entendeu? E elas falavam, eu morro de vergonha, eu não vou para o trabalho, porque chega lá, como é que eu vou explicar? Eu já cansei de falar que eu caí, entendeu? Uhum. Então, quer dizer, é uma situação muito complicada para quem está vivenciando. Nosso tempo já está acabando. Eu tinha me lembrar de uma outra coisa importante, aqui me esqueci, mas vamos lá. Quais são os estados ou regiões com maior índice de feminicídio? Você chegou a ter tempo de olhar Sim, isso? sim, eu tenho esse conhecimento. É aquilo que eu te falei. Tem uma diferençazinha entre a violência doméstica e feminicídio, mas se Certo. aproximam muito os estados, tá? Aham. Os estados que têm o maior índice, eu acho que é melhor a gente falar até por regiões, Certo. né? Porque acaba. Porque existe o índice entre estados e regiões. Regiões é mais fácil, porque se eu for falar os estados, nós vamos, né? Vai É demorar verdade. muito. Mas aquilo que eu te falei, o Nordeste é muito forte a violência doméstica, né? O feminicídio é muito forte. Inclusive, se eu não me engano, Alagoas é um dos estados, Alagoas e Paraíba, que mais acontece o feminicídio, assim como a violência doméstica. Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma capital que tem muito feminicídio, né? Goiânia, né? Goiânia. Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal, né? Então, tá muito ligado à questão que nós falamos agora há pouco, a questão do machismo, né? Cultural. Né? A gente verifica, a gente passa por alguns estados da federação, eu tenho essa oportunidade de visitar alguns estados, você acaba tendo essa noção, só em você olhar, né, para aquele grupo de pessoas que às vezes você se relaciona ali, você já vê que tem algo diferenciado. Uhum. Tem algo diferenciado. E o homem tem que aprender que ele não é dono da mulher. Pelo Isso. contrário, ele está ali para servir a mulher. Uhum. Porque um dos maiores bens que a humanidade tem é a mulher. Ela que Gerador. reproduz. Ela reproduz, entendeu? Então, se Deus deu o dom da reprodução para a mulher, ela tem que ser tratada diferenciada, porque ela é multiplicadora. Ela multiplica em cima da palavra, dos conceitos religiosos, né, dos dogmas da igreja, de Deus, né? Que Deus deu o dom da multiplicação através da mulher. O homem não faz nada, entendeu? Então, a mulher ela tem que ser respeitada mesmo, tem que denunciar. Coisa que eu mais gosto é de botar o cara que não presta, que agride mulher para fora, entendeu? Ele tem que sair Assim. e ainda eu faço questão de mostrar para toda a vizinhança o que está acontecendo, para servir de efeito pedagógico. Uhum. Isso é importante, entendeu? Esse é efeito pedagógico. Uhum. Então, Edivaldo,
eu vou começar te agradecendo, porque o nosso tempo agora só tem 3 minutos. Eu quero te Mas, agradecer. Bom, eu tenho certeza que essa live vai chegar longe, vai ter utilidade, entendeu? Eu tenho certeza que as pessoas vão compartilhar. Eu vou disponibilizar no uhum. IGTV, tá? Para as pessoas que Tá,